Olá! Você já observou como é importante a gente saber se comunicar? E muitas vezes a gente pensa que está dando um recado eficaz, de uma forma clara e precisa, mas para o outro nem sempre ele compreende aquele recado. Eu sou a Luísa Lopes, eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas, sou diretora fundadora do Indesp e quero conversar hoje com você sobre como é que nós podemos tornar a comunicação mais fluida, mais fácil, para que os relacionamentos se tornem ainda melhores. Quando eu falo de comunicação, na PNL, na programação neurolinguística, tem uma frase que a gente fala o seguinte: não existe mal entendido na comunicação, existe mal explicado. Então aquela história, tem um mal entendido por parte do cliente, ou houve um mal entendido por parte da equipe. Na PNL a gente entende que não existe por parte. A responsabilidade é de quem está servindo essa informação. A responsabilidade é do emissor e não do receptor. Esse é o primeiro recado que eu quero dar para você. Às vezes você está falando com a pessoa e fala assim com ela: você entendeu? O certo seria a gente perguntar: será que eu fui clara? Me deixe saber como é que você recebeu essa informação para saber, se eu fui eficaz na minha forma de falar. E tem várias coisas que podem nos ajudar a ter uma comunicação realmente precisa, assertiva e eficaz. Uma delas é entender que cada pessoa é um universo, cada pessoa é única e cada pessoa compreende a mensagem de uma forma muito subjetiva, de uma forma única. Às vezes nós damos um recado numa reunião e achamos que todo mundo entendeu, e pode ser que várias pessoas que estavam na mesma reunião saíram de lá sem compreender ou compreendendo a mensagem de uma forma distorcida. E a minha intenção nesse vídeo é passar para você algumas dicas, algumas informações, para que você já possa utilizar isso na sua primeira conversa. Entender que dar atenção de qualidade, ouvir o outro com empatia, estar presente, fazer aquele backtrack, Você fala uma coisa, a pessoa responde, você repete para ver se é aquilo mesmo que ela compreendeu, se você está sendo claro na sua comunicação. Tudo isso eu já falei em vídeos anteriores. O que eu quero falar para você nesse vídeo é que as pessoas têm formas diferentes de se comunicar e também de compreender as coisas. Na programação neurolinguística, nós aprendemos que os olhos fazem parte do nosso cérebro e, dependendo para onde estamos olhando, estamos acessando uma região diferente do cérebro. E nós utilizamos, enquanto movimentamos os olhos, algumas palavras muito específicas e nós chamamos essas palavras de palavras processuais. Quando nós olhamos para cima, estamos construindo imagens ou pensando através de imagem. E é comum nós usarmos palavras visuais. Isso não está claro para mim. Eu quero colocar os pingos nos is. Eu exijo mais clareza nessa comunicação. As coisas agora estão ficando mais nítidas. Então perceba, existem palavras muito específicas enquanto olhamos para cima. Isso é muito sutil, talvez você tenha observado, talvez não. E essas palavras processuais significa que a pessoa que está falando, ela está processando aquele canal naquele momento. Ou a pessoa pode olhar na direção dos ouvidos e falar o seguinte: esse argumento não me convenceu. Então ela está no auditivo, recordando, o auditivo recordado, lembrando o que aquela pessoa falou.
aqui no áudio interno dela, e ela vai usar palavras processuais auditivas. É quando nós falamos assim, essas palavras não são suficientes para descrever. Então eu estou usando os dois, as palavras é auditivo e descrição pode ser visual. Não é interessante? E quando eu olho para baixo, eu estou acessando o que nós chamamos na PNL de sinestésico. E significa sensação e sentimento. As coisas não estão fáceis para mim. Eu estou achando esse momento um momento difícil, então eu estou acessando ao mesmo tempo que eu olho para baixo. Dentro do sinestésico está tato, olfato e paladar. Eu poderia falar, isso não está me cheirando bem, olhando para baixo. O que eu quero dizer? É que você prestando atenção no olhar da pessoa e nas palavras processuais, você já começa a sintonizar a sua forma de falar com a forma que o outro se encontra naquele momento. Quais os processos internos que ele está utilizando enquanto está falando ou enquanto está ouvindo. Não é legal isso? Nós chamamos de canais representacionais ou canais de comunicação na linguagem da programação neurolinguística, visual, auditivo e sinestésico. E você me pergunta, para que eu tenho que aprender isso, Luísa? Para que você se comunique de uma forma muito mais eficaz. Para que a sua mensagem chegue, sabe, lá no mundo interno do outro, sem causar nenhum ruído. Então vamos entender isso. Cada pessoa utiliza o visual, o auditivo e o sinestésico. Dentro do sinestésico está o gustativo, o olfativo, o tato. É assim que nós nos comunicamos. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos, filtramos essa realidade, interpretamos, criamos um estado emocional e a partir dali criamos uma realidade para nós mesmos de uma forma muito subjetiva. E tudo isso que está no meu mundo interno eu vou projetar na minha comunicação, no meu relacionamento, através da minha fisiologia, através do meu comportamento. Então olha quanta coisa acontece antes do emissor dar uma resposta. É interessante a gente saber que esses canais visual, auditivo e sinestésico na programação neurolinguística, eles se chamam metaprogramas. Metaprograma, falando de um jeito assim, a grosso modo, é um jeitão que a pessoa tem de funcionar. É um jeito que ela funciona, que ela responde às situações da vida. Então, existem pessoas que são extremamente visuais. Uma pessoa muito visual, ela tem característica muito específica do visual. Quando ela tem esse canal mais predominante, o visual, ela é uma pessoa que geralmente tem a coluna mais ereta, tem uma postura um pouco mais rígida, olha mais na linha do horizonte, ela é detalhista, ela tem um tom de voz mais agudo e ela fala rápido. E uma pessoa muito visual usa muito as palavras processuais visuais. Ela pode estar do outro lado do mundo e ela fala com você, você está vendo o meu ponto de vista? Você consegue imaginar o que eu estou passando? Então ela usa muito palavras visuais. Quando eu entendo que a pessoa tem esse metaprograma, ou seja, ela tem uma facilidade maior de compreender através do canal visual, ao conversar com ela, eu entro em sintonia com o canal de comunicação dela. E aí a comunicação flui de uma forma fantástica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa predominância do canal visual, ela tem características específicas, como eu falei, ela geralmente é uma pessoa muito organizada, às vezes um nível de exigência muito grande,
Além de querer tudo no lugar, ela é um pouco sequenciada, a primeira coisa que eu vou fazer, a segunda, a terceira. É uma pessoa que quando você vai conversar com ela, necessariamente você tem que parar e olhar nos olhos dela. Se você não olhar nos olhos dela, você corre o risco de ficar falando sozinho. Por quê? Porque chega um momento que ela não se sente bem, ela não se sente valorizada. Uma pessoa muito visual, quando você vai conversar com ela, você tem que desenhar enquanto conversa, você tem que mostrar. Então, por exemplo, se você é vendedor e tem um cliente muito visual, vá bem arrumado, marque a hora. O visual é uma pessoa mais formal. Fale o que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro e deixe ele ver. Geralmente o visual ele demora um pouco para decidir. Se ele vai comprar um carro, por exemplo, ele chama mais pessoas para ver o carro. Ele gosta dos detalhes, do design, ele fica ligado em coisas, em aspectos visuais que uma outra pessoa não colocaria atenção. Um professor muito visual é aquele que quer ver os alunos organizados e ele gosta também, né, de, às vezes, mostrar slides, escrever. O visual para ele é muito importante, ele se guia pelo visual. Se o visual vai conversar com você e você está com uma roupa desorganizada, chega um momento que ele pede licença e arruma sua gravata ou qualquer coisa assim, senão ele não consegue se concentrar. Ok? E não tem nada de errado, são pessoas que são diferentes. Um visual, por exemplo, uma pessoa muito visual, ela é excelente para organizar tabelas, criar projetos de futuro. É uma pessoa que tem facilidade para isso e ela não lida bem com caos, com imprevistos. É aquela pessoa que faz um checklist. Vai fazer uma viagem, tem um checklist, ela vai trabalhar, ela programa, escreve, às vezes, o que vai fazer. Estamos juntos? E existem pessoas que são muito auditivas. As pessoas que têm esse metaprograma muito forte, o auditivo, ele é bem diferente do sinestésico. Desculpa, ele é bem diferente do visual e do sinestésico também, que eu vou falar depois. O auditivo, ele não gosta de ser o centro de atenção. O visual, se ele não tem problema de timidez, ele está sempre na frente e tal das coisas. Uma pessoa muito auditiva, ela tem um QI muito alto e o QE nem sempre. É uma pessoa que conversa muito com ela é um pouco rígida, ela tem uma autocobrança muito grande e na conversa com os outros, ela também costuma ser crítica. Ela fala assim, eu costumo falar com meus alunos, ela joga a flecha e não passa nem melzinho na ponta. Uma pessoa muito auditiva, ela é uma pessoa que tem poucos gestos. Às vezes o gesto dela é assim. E ela gosta de ficar mais nos cantos. Ela não gosta de ser centro de atenção, como eu falei. Uma pessoa muito auditiva é uma pessoa autodidata. Ela às vezes aprende sozinha, ela gosta de ouvir notícias, ela gosta de ler jornal, sabe? Ela se alimenta muito de informação. E como eu falei, ela tem um QI muito alto, mas o QE nem sempre. Geralmente uma pessoa muito auditiva é uma pessoa que não se permite emocionar, não se permite falar dela, não pede ombro, não pede colo, segura muito as coisas. Uma pessoa muito auditiva, às vezes, tem uma rigidez muito grande. O tom de voz do auditivo, ele é um tom de voz hipnótico, é no mesmo nível. E geralmente as pessoas auditivas têm uma voz aveludada. São pessoas que têm facilidade para tocar um instrumento, têm um ouvido muito bom. Às vezes aprendem sozinhos. E têm também facilidade para cantar. Os auditivos, eles, até a roupa deles, eles são bem discretos. O auditivo não é uma pessoa muito organizada, mas uma pessoa que, para cuidar de finanças, é uma pessoa boa. Por quê? Porque ele é bem o que freio de mão. Tudo que ele vai fazer, ele pensa muito antes.
Então, numa empresa, colocar uma pessoa honesta, auditiva no financeiro pode ser uma coisa muito interessante, porque ele não é mão aberta. O auditivo é aquele que, sabe, quando ele vai fazer uma compra, ele pesquisa muito, ele é um excelente negociador, e o que corre o risco é nas relações. Se uma pessoa chora na frente do auditivo, ele não sabe o que fazer. Às vezes ele chama alguém, vai lá, resolve lá, já está chorando, não tem paciência não. Por quê? Porque ele não é de chorar. Ele não é de mostrar o que sente. E existem pessoas que são muito o quê? Sinestésicas. Aquelas pessoas que chegando, são pessoas que são mais espontâneas, às vezes elas falam demais, não pensam muito para falar. E muito facilmente elas criam conexão com as pessoas. Uma pessoa muito sinestésica, ela trata o CEO da empresa do mesmo jeito que ela trata a pessoa da recepção. Ei, meu querido, ei, minha linda, ei, meu amor. O sinestésico é puro coração. Enquanto o visual tem gestos simétricos, né? Não sei se eu falei, mas ele escreve no ar enquanto está falando, o auditivo, ele não olha para você, ele te dá o ouvido e ele tem gestos assim, bem contidos, e ele também é muito contido, assim, ele não é de ousar muito na vida, porque ele não quer dar o que falar. O sinestésico é o contrário. O sinestésico, se deixar, cada dia está com um plano novo. São pessoas desorganizadas de natureza. O sinestésico, ele é muito coração, vive quebrando a cara, porque acredita demais. Para um sinestésico, para ser chefe de uma equipe, ele precisa se trabalhar. Senão, corre o risco dele ficar do lado dos colaboradores e às vezes até contra a empresa, porque ele quer dar jeitinho para todo mundo, porque ele é muito coração. O sinestésico é meio hiperativo. Enquanto você coloca o auditivo num setor para fazer controle, ele fica quietinho ali e gosta, sinestésico, você não pode prender ele muito não. Ele gosta de desafios, ele gosta de, sabe, buscar novos clientes, viajar, ele tem esse espírito assim, mais ousado, né, mais desafiador. E o sinestésico, ele lida bem com o caos. Se acontece alguma coisa, ele resolve, ele faz amizade fácil, ele pede ajuda, ele é um pouco assim, cara de pau, né? Posso falar porque esse é o meu canal preferencial. O sinestésico, se ele não trabalha a maturidade emocional dele, ele pode ficar muito lá embaixo e lá em cima, 8 ou 80. Às vezes o estupim muito curto. O sinestésico, como eu falei, ele não pensa para falar, e às vezes ele pode desabafar, falar e depois se arrepender muito ou estragar relacionamentos. Ele é muito emoção. Você vai na casa de um sinestésico, você vai comer alguma coisa, se tiver chovendo ele vai falar para você dormir lá, ele nem conhece direito as pessoas e ele tem essa facilidade, sabe, de criar conexão muito próximas. O que é bom por um lado e por outro nem tanto, porque se ele ficar muito amigo do cliente, daí a pouco ele está facilitando coisas que ele não poderia facilitar. Né? A pessoa mais sinestésica, ela tem gestos muito espontâneos, às vezes, e isso mostra como ele é. O jeito de andar do sinestésico, o sinestésico é muito à vontade. Ele adora vestir uma roupa que ele se sinta confortável, ele não gosta de nada muito formal, então se ele vai numa festa, ele faz, amizade, ele brinca, às vezes ele não bebeu nada e todo mundo acha que é o mais bêbado que está na festa por causa do jeito do sinestésico. E ele é muito coração e ele se ofende facilmente. Não significa que ele tem uma carência que não dá conta dela, significa que ele tem um outro jeito. Por exemplo, se você é muito auditivo e tem uma namorada, ou um companheiro ou uma companheira que seja muito sinestésico, é muito importante você dar mais carinho, acariciar essa pessoa. Senão ela se deprime, não adianta falar eu te amo, mandar mensagem fonada nem pensar.
Sinestésico adora ganhar um abraço, adora surpresa, adora o aniversário dele. Uma pessoa sinestésica, às vezes, se ela não tiver nenhuma âncora negativa sobre aniversário, ele já começa preparando a sua própria festa surpresa. E a pessoa muito sinestésica, ela é aquela pessoa que numa empresa ela encaixa muito bem em fazer trabalhos sociais, né? Pessoa de serviço social, pessoa que sabe que gosta de contribuir, criar projetos. Então, só para ilustrar, por ser da área de educação, um professor muito auditivo, ele, às vezes é um excelente professor de história ou, sei lá, geografia, é aquele que às vezes movimenta pouco na sala, sabe muito, não inova tanto em dinâmicas, né? E ele tem muita fundamentação e ele dá uma aula às vezes bem teórica. E o tom de voz dele é hipnótico, não varia muito. Quando ele tem a oportunidade, eu ponho os alunos para dar aula também, auditivo. A pessoa mais sinestésica, gente, ela pronta com os alunos. Gosta de criar campanhas, quer que eles ousam fazer alguma coisa. Ela gosta de ser paparicada pelos alunos e é aquela pessoa que às vezes está sempre criando uma dinâmica diferente dentro da escola. No caso de empresa, o auditivo cabe muito bem no financeiro, o visual muito bem nos planejamentos e o sinestésico arranjar parceiros, fazer acontecer. É claro que eu poderia falar desses canais em vários outros contextos. E olha como isso é importante. Existe um teste dentro do curso PNL Essencial que a pessoa identifica, né? Qual é meu canal preferencial? E ela pode fazer com outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem um perfil em mente de alguém que você quer contratar e você fez uma entrevista com alguém, é muito comum você gostar de alguém que tem um canal semelhante ao seu, canal preferencial. Mas às vezes o que a empresa está precisando é de uma pessoa de um outro canal, uma pessoa que vá somar e não alguém igual a você. Então, por exemplo, é interessante você ter alguém na recepção que tenha um mínimo de organização, que tenha um visual bom e um pouco do sinestésico. Porque o sinestésico acolhe, conversa, tem que também dar treinamento, porque senão ele conversa o que deve e o que não deve. Sinestésico não sabe guardar segredo. É aquela pessoa que chegando, como eu falei. Nossa, não te contei não, pelo amor de Deus. Então, é interessante saber disso. Se você vai contratar uma pessoa para um design, geralmente a pessoa inconscientemente ela já faz aquela escolha e aquela escolha já tem a ver com algum canal preferencial dela. Mas às vezes a pessoa não sabe disso, às vezes ela está tão precisando do trabalho que ela não sabe. Então esses testes é muito legal a gente aplicar para conhecer. Agora pense nos relacionamentos que você tem hoje na sua vida. Como que é? Qual é o seu canal preferencial diante disso que eu falei? E quais são as pessoas que convivem com você? Aí você vai perceber que muitas vezes a queixa que você está fazendo tem a ver com a necessidade do seu canal preferencial. Uma vez um aluno fazendo curso falou assim: ai Luiz, não aguento mais minha mulher. Ela troca as coisas de lugar muito, ela fica me perguntando o que ela fez de diferente e eu nunca sei. Ela se preocupa muito com a organização. Às vezes eu quero que ela deita lá no sofá comigo para ver um filme e ela está sempre organizando e me chamando a atenção por causa da organização. Falei, ok, é porque ela é mais visual e você é mais sinestésico. Sabendo disso, olha quanto é importante eu compreender o que é importante para o outro. O que é uma necessidade do outro? Se você convive com uma pessoa que é muito visual, ajuda ela um pouco nas coisas, para as coisas ficarem mais organizadas. Se a pessoa é mais sinestésica, dê mais carinho. Dê mais carinho, dê mais abraço. Sinestésico
para funcionar, você tem que conectar com ele. Às vezes a pessoa se deprime. Eu vejo casais que vêm fazer o curso, a mulher às vezes muito sinestésica, o homem não, e às vezes ela fica com a mãozinha dela pertinho dele, doida que ele faça assim nela, ó. É assim que é a comunicação para o sinestésico. E se a pessoa é mais auditiva, ele quer sentar para fazer conta, ele quer avaliar a situação. O auditivo é aquele que conversa tanto com ele mesmo que ele acha que você está ouvindo o que ele está falando com ele. E às vezes ele fala uma palavra, quer que você entenda todo o contexto. Agora você me pergunta assim, Luiz, o que faz com que as pessoas tenham esse canal preferencial? Existem várias razões, mas uma delas é a criação, a forma que a pessoa foi criada. Uma pessoa muito visual, muitas vezes, ela é exigida desde sempre para guardar os brinquedos, para deixar as coisas organizadas, ela é treinada a arrumar as coisas, né? Às vezes ela pode ter crises, né? Porque o visual é muito importante para ela, às vezes ela não se acha tão bonita ou não acha que a casa dela está apresentável para receber uma visita. Então, eu começo a compreender de onde que vem isso. Existem sim influências muito fortes da forma que fomos criados. Uma pessoa, por exemplo, muito auditiva, é aquela pessoa, né, que tem esse jeito assim, um olhar avaliativo, não te olha de frente, tem essa postura do crítico. É uma pessoa, geralmente são pessoas muito boas, mas são pessoas que às vezes sofrem caladas. Por exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa não sei quanto tempo, ela tem uma dificuldade, ela treina não sei quantos anos para falar, ó, quero aumento, senão não dá mais. Né? Então é difícil para ela isso. E a crença dela é que ela não quer dar o que falar. Ela não quer prejudicar ninguém, então ela às vezes fala muito pouco para as outras pessoas, mas avalia ela mesma, conversa com ela mesma muito tempo. Uma pessoa muito auditiva, que não é uma pessoa de contato, que é uma pessoa mais fria no sentido de que ela não é tão carinhosa, não tem mimimi. O auditivo ele fica calado durante muito tempo. E quando ele pergunta alguma coisa, ele já sabe a resposta. Ele toma decisões através dos processos mentais dele lá e às vezes ele decide alguma coisa, mantém aquilo só porque não, eu falei que ia se separar, separei. Eu falei que porque você falou. E o que você fala para uma pessoa auditiva, ela registra aquilo. Sabe aqueles alunos que não anotam nada, que fica na última carteira e que quase não participa da aula e chega na prova e tira aquela nota altíssima? É a pessoa mais auditiva. Tem um jeito de funcionar diferente. Agora, da onde que vem isso, né? Esse canal preferencial tão forte, muitas vezes da infância. Aquele auditivo que não teve colo, não teve diálogo, não recebeu carinho e pulou muitas fases da vida, teve que dar o duro muito cedo na vida. Às vezes teve um pai austero, uma mãe rígida, sabe? Sabe aquele negócio? O seu pai falou, ai, que mesmo que papai falou? Eu já falei uma vez. E a pessoa começa a ficar introspectiva, a ficar muito auditiva. E são pessoas maravilhosas, mas muitas vezes elas não se permitem desfrutar muito da vida. São rígidas com elas. E existem pessoas muito sinestésicas. E uma pessoa que é muito sinestésica também teve muitas influências. Eu, por exemplo, ganhei muito colo. Brinquei demais na minha infância. Família grande, né? 9 irmãos. Mas eu me lembro, a gente não tinha cadeira, mesa, a gente tinha um couro de vaca assim no chão, onde minha mãe dava comida da gente assim, qual passarinho. A gente era muito grudado. E até hoje a minha família é extremamente sinestésica. Uma família que fala, todo mundo fala ao mesmo tempo, não aprofunda em nada.
os irmãos estão juntos para ajudar em tudo. E, sabe, assim, é diferente, é uma família mais barulhenta, um brinca com o outro, mas briga também com facilidade. Hoje nem mais, nem brigo, mas assim, o jeito de cada um, né? Depois da PNL eu aprendi muito a respeitar o modelo de mundo de cada um. Para que mais que isso é importante? Quando você conhece o seu metaprograma, você se posiciona melhor na vida. Tem coisas que é quase forçar a barra comigo. Então, o que eu faço hoje? Eu faço alguma coisa que tem tudo a ver com o sinestésico. Trabalho com pessoas, posso criar as coisas, meus treinamentos, eu coloco as pessoas numa vivência, né? Agora não estamos podendo abraçar tanto, mas era muito abraço, muito carinho, adoro dar colo. E tive que aprender a conversar, porque a fala do sinestésico muitas vezes é carregada, emocionalmente muito carregada. E eu quis passar isso para você, isso que se chama metaprograma, isso que é um conteúdo riquíssimo que você encontra dentro do PNL Essencial. Ao saber qual é o seu canal preferencial, ao saber qual é o canal preferencial do outro, você vai saber a melhor forma de conversar com o outro. E lá, é claro, a gente faz exercício e aprofunda muito nisso. E com isso o que eu tenho para te dizer é: faça ao outro não o que quer que faça com você. Faça ao outro o que o outro quer que você o faça. E existe uma grande diferença nisso. Eu que tive a sorte de casar com o meu companheiro, que estou com ele há muitos anos, né? Desde os meus 17 anos. Isso foi fundamental para o nosso relacionamento. Porque antes eu falava, ai que cara frio. Gente, o que eu estou fazendo com esse cara? E hoje eu vejo o quanto que estar com ele é importante, porque ele tem habilidades que eu não tenho. O quanto a gente não se completa, mas a gente se complementa. Aquela pessoa que fica atrás nos bastidores, cuidando de detalhes, fazendo a parte financeira, fazendo controle de um monte de coisa, para eu ficar aqui, me comunicando, fazendo as coisas com vocês. O meu forte não é controle e muito menos organização das coisas, mas o meu forte é gente. Sinestésico, quando ele está trabalhando com gente, quando ele desenvolve as habilidades corretas, ele geralmente está dentro da missão de vida dele. Eu espero ter contribuído com esse vídeo. Muitas coisas aqui, como eu falei, a gente aprofunda no PNL Essencial. E se fez sentido para você, curta, compartilhe e me dê sugestão. A minha intenção aqui é contribuir. E eu tenho a crença que quanto mais eu tenho informação, como eu funciono, como o outro funciona, mais eu vou poder despertar o meu potencial e contribuir com o outro para viver uma vida que realmente vale. Um beijo bem carinhoso para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu vou ficar muito feliz de ter você me acompanhando nos próximos vídeos.